Capítulo 577. Recompensa. Conteúdo patrocinado. Jin. Despertar da linhagem com sucesso. O sol poente lançava seu brilho alaranjado sobre o mundo, espalhando o último matiz de seu calor antes de descer. No oco da árvore onde espreitava uma serpente venenosa, Roel abriu os olhos ao ser despertado pela notificação do sistema. Através das rachaduras entre as folhas, ele olhou atordoado para as últimas brasas do sol poente enquanto lentamente recuperava seus sentidos. A primeira coisa que notou foi que o calor insuportável que estava prestes a derretê-lo havia sido substituído por uma onda de frescor refrescante. As folhas das árvores farfalhavam sob a brisa noturna. Roel aproveitou a luz do dia para avaliar o mundo exterior. Sua visão extremamente aguçada lhe permitia perceber até os veios das folhas das árvores distantes. Momentos depois, seu rosto escureceu. Ele notou com atenção que a grama ao longe havia diminuído consideravelmente, como se muitas pessoas tivessem pisoteado a mesma terra e involuntariamente a pavimentado em um caminho. Havia ossos e fragmentos de armadura espalhados. Os humanos não teriam se aventurado neste lugar, então eles poderiam ter sido apenas as vítimas que foram tomadas como rações pelos desviantes. Outro exército entrou na floresta? Roel se perguntou com uma careta. Desde o primeiro lote de desviantes, ele tinha visto mais 2 ondas de exércitos que somavam mais de 10.000 levando em consideração a hora em que ele adormeceu. Deve haver pelo menos dezenas de milhares de desviantes na área sul de Tark Prairi neste exato momento. Foi um alívio que o inimigo não soubesse sua localização exata, ou então sua cabeça já teria rolado para fora do pescoço. Mesmo assim, seu coração ainda estava pesado. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que os desviantes o encontrassem. O coletor nunca permitiria que uma variável perigosa como ele retornasse com segurança. Ele tinha que escapar logo, ou seria apenas uma questão de tempo até que os adoradores do Salvador o encontrassem. Para piorar as coisas, os desviantes provavelmente formaram um cerco ao redor da floresta, evidente pelos padrões de voo das bestas demoníacas parecidas com águias no céu. Os desviantes dependiam fortemente de domar bestas demoníacas aéreas para fins de reconhecimento, sejam águias ou vivern, razão pela qual as fortalezas humanas tiveram que investir pesadamente em sua defesa aérea. Esta águia que Roel estava olhando agora ainda estava na mesma posição de ontem. Por que um batedor vigiaria na mesma posição quando estava caçando um alvo? Se os batedores não estivessem se movendo, isso só poderia significar que eles estavam protegendo o local enquanto o resto de seus exércitos se movia. Em outras palavras, os desviantes estavam apertando seu cerco ao redor da área. Então, Roel teve que escapar antes que o cerco aumentasse sobre ele. Ele levou um momento para ponderar seu próximo passo antes de confirmar seus ganhos do estado de testemunha. Agora que o despertar de sua linhagem estava completo, ele finalmente pôde ver as recompensas que obteve do estado de testemunha. Conteúdo patrocinado. Era mais do que ele poderia ter imaginado. Você obteve uma pedra da coroa. Processando a formação do feitiço. Você obteve a habilidade Magma Core. Você obteve uma pedra da coroa. Processando a formação do feitiço. Você obteve a habilidade Devorador de Prata. Descrição do feitiço de processamento. As bochechas de Roel tremeram de emoção quando ele viu as recompensas que havia recebido no sistema. As pedras da coroa eram um método mais direto para ele aumentar suas proezas de luta, já que seus poderes eram quase impossíveis de se defender. No estado de testemunha, Roel destruiu o corpo do Salvador tomando emprestado a força das 6 calamidades. Claro, essas eram as 6 calamidades em seu estado mais forte, mas, no entanto, ainda mostravam o quão poderosas elas eram. Na era atual, o paradeiro de algumas das 6 calamidades era desconhecido, e a névoa mortal havia se tornado muito poderosa para ele derrotar. Ele não teve escolha a não ser desistir de reunir todas as pedras da coroa como resultado. Ele não esperava receber mais 2 pedras da coroa do estado das testemunhas, mas depois de pensar um pouco, ele conseguiu entender por que esse era o caso. Magma Core originou-se de Ciri Darkness, enquanto Silver Devourer era de Shojin Fog. Essas 2 das 6 calamidades se sacrificaram na batalha anterior para proteger Roel, que provavelmente foi a razão pela qual ele as obteve. O único que faltava no momento era Light Devourer, que sobreviveu até o fim e o ajudou a derrotar o Salvador. Essa pode ter sido a razão pela qual Roel não a obteve como uma pedra da coroa.
Era uma pena enorme, mas não havia como ele conseguir. Afinal, aquela era a lasca final de sua alma. As notificações do sistema apareceram enquanto ele estava no meio de seus pensamentos. Com o coração cheio de emoção, ele se voltou para seu sistema para verificar as descrições de seus 2 novos feitiços. Magma Core é a energia mais primordial do mundo, a manifestação da Terra e do Imperador da Chama. Após a ativação, o usuário pode liberar lava devastadora junto com uma enorme quantidade de cinzas vulcânicas escaldantes para extinguir a vida instantaneamente. Efeito colateral: alta temperatura. Silver Devourer, o devorador de todos os seres, a manifestação do poder espacial para obliterar toda a existência. Qualquer coisa que esteja na presença da névoa prateada terá sua existência roubada. A potência do efeito depende da mana e da duração. Efeito colateral. Olhando para as 2 descrições, o rosto de Roel enrijeceu-se lentamente. Conteúdo patrocinado. Os 2 feitiços eram como ele esperava, uma versão enfraquecida das 6 calamidades. Deles, Silver Devourer funcionava de maneira semelhante ao time Devourer, onde seus efeitos se amplificavam com o tempo, mas o que o preocupava era seu efeito colateral. Roel não era tão ingênuo a ponto de pensar que o traço no painel, efeito colateral, do Silver Devourer significava que não havia efeitos colaterais. Ele já havia sido derrotado muitas vezes pela falta de confiabilidade do sistema para ser tão tolo. Deve haver algo errado nisso. Carregando o último fio de esperança em seu coração, Roel tentou perguntar sobre isso. Só para ter certeza, posso verificar qual é o efeito colateral do Silver Devourer? O sistema fez uma pausa desajeitada por um breve momento antes de mudar abruptamente de assunto. Como os velhos sábios disseram uma vez, um cavalheiro deve se esforçar incessantemente. Você está tentando pregar para mim agora? Parar. Não preciso da sua canja de galinha venenosa. Apenas me diga o que há com esse efeito colateral. O sistema calou-se com o questionamento de Roel. Roel olhou para a interface do sistema com um olhar constipado em seu rosto. Demorou uma ida ao banheiro antes que o sistema finalmente respondesse. Jim, falha na análise do feitiço. O sistema não consegue determinar os efeitos colaterais do feitiço. O usuário é aconselhado a usar o feitiço Silver Devourer com prudência. Esse bastardo não confiável. Quando o sistema finalmente ficou limpo depois de perceber que era incapaz de escapar da resposta, as bochechas de Roel se contraíram por um longo tempo antes de soltar um suspiro impotente. Ele estava ciente de que o sistema lutava para processar informações relativas ao espaço e ao tempo. Reconhecidamente, o sistema era confiável na maior parte do tempo, embora fosse propenso a falhas ocasionais. Foi uma grande ajuda para ele durante todo esse tempo. Por enquanto, ele decidiu selar Silver Devourer. Conteúdo patrocinado. Era muito perigoso usar um feitiço do qual ele não conhecia os efeitos colaterais, especialmente quando se lembrava do período de tempo em que regrediu a uma criança vulnerável. Ele não podia se dar ao luxo de correr tal risco, dadas as circunstâncias atuais. Ele teria que esperar até que estivesse fora de perigo antes de testar o feitiço. Mesmo assim, ele ainda ficou encantado em receber esta pedra da coroa. Isso reduziu significativamente a ameaça que a névoa mortal representava para ele, e também significava que ele agora estava um passo mais perto dela. Roel ergueu a cabeça para olhar a lua prateada no céu. Pesquise bit.ly 3TFS4P4 pelo original. Foi muito tempo depois que ele voltou sua atenção para sua própria condição. Para sua consternação, ele ainda estava no meio de assimilar seu atributo de origem da coroa, então ele ainda era incapaz de alcançar seus antigos deuses no momento. Parece que vai exigir bastante. HM? No meio do murmúrio de Roel, seu corpo subitamente enrijeceu. Ele rapidamente levantou a cabeça para olhar para fora do oco da árvore. As noites com céu claro eram quando as bestas demoníacas de Tark Prairie eram as mais ativas. Caça, massacre e derramamento de sangue se tornariam os temas da noite. No entanto, foi nessa noite quando as bestas demoníacas deveriam estar mais ativas, que um silêncio abrupto de repente se instalou nesta vasta terra. Todos os sons foram subitamente apagados, como se o mundo tivesse se transformado repentinamente em uma pintura realista. Os cantos dos rouxinóis pararam de repente e o barulho dos insetos rastejantes desapareceu sem deixar vestígios. Todas as feras da floresta pararam de se mover como se tivessem se transformado em estátuas.
Mesmo as bestas demoníacas briguentas se separaram imediatamente e inspecionaram com medo seus arredores. O único som que restava no mundo era o do vento frio. Roel arregalou os olhos quando uma pressão insuportável pesou sobre ele. Ele não sabia de onde vinha essa pressão, mas sentia que toda essa área havia se transformado em uma sala e seu dono estava prestes a aparecer. Uma sensação sinistra sacudiu seu coração enquanto ele vasculhava seu cérebro para descobrir o que estava acontecendo. Origem nível 1? Não, isso está acima disso. Poderia ser. Roel de repente se lembrou do que Carter havia mencionado anteriormente. Havia um indivíduo em Tark Prairie que a humanidade via como uma ameaça terminal, o Deviant Sovereign. Isso alertou para a gravidade da situação. Seria tolice pensar que o Deviant Sovereign estava no mesmo nível que outros soberanos de raça de nível 1 de origem. Era uma entidade muito mais velha e forte que havia sido devidamente coroada como soberana da raça no passado. Conteúdo patrocinado. Semelhante a como a humanidade atual só tinha soberanos raciais, mas nenhum soberano humano, também nunca houve um soberano deviante nas guerras anteriores. No entanto, a situação mudou desta vez e sinalizou a chegada iminente de um desastre de proporções épicas. Roel agarrou firmemente seu cetro enquanto verificava com urgência sua condição atual. Enquanto isso, uma sinistra esfera negra composta de incontáveis tufos de fumaça negra apareceu no céu noturno. Todos os desviantes caíram de joelhos e choraram enquanto se curvavam. Então uma aura negra fluiu da esfera negra e envolveu rapidamente toda a área. Essa aura negra ultrapassou todas as barreiras físicas para perscrutar a alma de alguém. Quando se infiltrou pela árvore para cair sobre Roel, sua alma ainda não recuperada de repente sentiu uma pontada de dor intensa. Seu rosto ficou terrivelmente pálido, mas ele não podia se importar com isso agora. Ele me viu. Quando esse pensamento surgiu na mente de Roel, a aura negra começou a convergir para uma esfera negra em preparação para um ataque devastador. A pressão esmagadora sobre ele também se intensificou simultaneamente, levando seu corpo ao limite. Seu corpo, que havia sido reconstruído com muitos artefatos preciosos, era resistente o suficiente para suportar a pressão, mas o mesmo não poderia ser dito sobre a aura negra comprimida. A pura proeza destrutiva aproveitada dentro daquela esfera negra definitivamente não era algo que Roel pudesse usar em seu corpo. Nesse momento crítico, Roel cerrou os dentes e canalizou furiosamente toda a sua mana para o cajado. Cajado da serpente de 9 cabeças, ele rugiu. Sob o enorme influxo de mana, o cajado da serpente de 9 cabeças começou a emanar uma luz ofuscante. O sangue dentro do cajado fluiu vigorosamente enquanto invocava o poder da regeneração implacável para trazer de volta a antiga besta demoníaca que uma vez aterrorizou o mundo. Estrondo. A árvore explodiu quando 9 enormes cabeças de serpente surgiram em direção ao céu com assobios ameaçadores, ameaçando devorar seu inimigo inteiro. Foi também neste momento que a esfera negra lançou um feixe negro destrutivo. Ondas de choque incrivelmente intensas instantaneamente ondularam pela pradaria, derrubando tudo nas proximidades. O silêncio nervoso que pairava na floresta finalmente terminou, enquanto as feras fugiam freneticamente com gritos assustados, enquanto os desviantes ajoelhados se levantavam e uivavam. Roel cerrou os dentes para suportar a dor excruciante que assaltava sua alma enquanto fazia tudo o que podia para canalizar sua mana para o cajado. O intenso confronto infligiu ferimentos graves na serpente de 9 cabeças, suas escamas resilientes se despedaçaram, sua carne explodiu e seus ossos foram reduzidos a pó. No entanto, sob os efeitos da Relentris Regeneration, novas cabeças de serpente surgiram continuamente e protegeram Roel da aura negra. Este confronto de cabo de guerra fez com que Roel esgotasse rapidamente sua mana, mas a esfera negra no céu também estava diminuindo rapidamente de tamanho. Uma enorme explosão se seguiu e a área ao redor de Roel ficou completamente branca. Conteúdo patrocinado. Capítulo 578. Invocação. Conteúdo patrocinado. Espessas baforadas de fumaça e cinzas erguiam-se das fronteiras de Tark Prairie, enquanto chamas ardentes perturbavam a escuridão da noite. Incontáveis animais fugiram para o centro da floresta enquanto o crepitar da madeira queimando os perseguia. A pressão do céu havia desaparecido após a intensa explosão, e a aura aterrorizante do céu estava desaparecendo gradualmente. Mesmo assim, nenhum dos animais da floresta ousou permanecer nem mais um segundo. No centro da explosão,
um homem de cabelos negros abriu os olhos. Sua consciência parecia nebulosa, como se ele estivesse dentro de um sonho, e uma sensação de fraqueza em seu corpo o embalava para dormir. Em meio à fumaça crescente, o acordado Roel piscou os olhos. Por um breve momento, ele foi incapaz de sentir qualquer coisa em seu corpo. No confronto anterior, ele canalizou sua mana para o cajado da serpente de 9 cabeças para explorar o ciclo interminável de regeneração da serpente de 9 cabeças para manter a esfera negra sob controle. Eventualmente, a esfera negra optou por explodir, liberando toda a energia acumulada de uma vez. A explosão repentina liberou uma onda de choque intensa que destruiu instantaneamente as 5 cabeças de serpente restantes e ameaçou esmagar tudo em sua vizinhança direta, em pasta de carne. Nesse momento crítico, o mecanismo defensivo do cajado da serpente de 9 cabeças entrou em ação. Uma luz verde escura explodiu e formou uma barreira que lembra escamas de cobra. Essa barreira implantada com urgência bloqueou metade da força da explosão, mas foi tudo o que conseguiu fazer. Roel olhou para os pedacinhos de madeira em chamas e a terra arrasada ao seu redor com uma expressão grave. Mesmo depois de enfraquecida, a explosão ainda foi capaz de desencadear imensa destruição. Se ele tivesse recebido o peso do impacto, certamente teria morrido mesmo com sua resiliência aprimorada de corpo indestrutível. Para piorar as coisas, ele sabia que o ataque terrível era apenas uma parte da verdadeira força do inimigo. Aquela imensa pressão que silenciou o mundo antes era definitivamente capaz de mais do que apenas essa explosão. Aquela esfera negra provavelmente era apenas uma das muitas que havia espalhado pela floresta para localizá-lo. Era inacreditável como um feitiço de rastreamento embutido com proeza ofensiva poderia desencadear tal destruição. De certa forma, isso mostrou quão poderoso o inimigo era. Já era bastante difícil escapar de tal existência, mas seu inimigo estava longe disso. Vuu! Uma buzina profunda reverberou na floresta e os desviantes gritaram excitados. Embora a esfera negra tenha se esgotado durante o confronto com Roel, ela cumpriu sua missão de expor seu paradeiro. A onda de choque de seu confronto cobriu uma área tão grande que era impossível para os desviantes ignorá-la. Assim, dezenas de milhares de desviantes vasculhando a floresta o encontraram. Dos exércitos que já haviam chegado ao coração da floresta aos que chegaram há pouco tempo, eles pegaram suas armas e começaram a marchar para onde Roel estava. Passos estrondosos sacudiram o chão da floresta como altos tambores de guerra. Conteúdo patrocinado. O rosto de Roel ficou incrivelmente lívido. Os ferozes gritos de guerra e as intensas batidas da terra mostraram vividamente quão grandes eram as forças depois de sua vida. A essa altura, ele já havia perdido sua capacidade de batalha. Os inimigos podem parecer fracos em comparação com o Deviant Sovereign, mas atualmente representam uma ameaça maior para ele do que as esferas negras. Costumava-se dizer que um exército de formigas poderia matar um elefante. Essa era uma possibilidade extremamente real para Roel, dada a condição terrivelmente debilitada em que ele se encontrava. Como se ecoasse suas preocupações, um denso aglomerado de sons sibilantes ecoou à distância. Milhares de flechas voavam pelo ar em sua direção como uma nuvem sinistra de morte. Roel suportou a dor excruciante que sentia e apertou a mão em volta do cajado. Cajado da serpente de 9 cabeças, ele ordenou com a voz rouca. Uma enorme serpente se manifestou das cinzas. Com um silvo intimidador, ele avançou e protegeu o enfraquecido Roel com seu corpo maciço. Din din din. Flechas choveram incessantemente sobre a enorme serpente e explodiram, mas nenhuma delas foi forte o suficiente para romper significativamente suas escamas resistentes. Tudo o que conseguiram fazer foi provocar a serpente. SSSS. A enorme serpente começou a deslizar com incrível velocidade em meio às cinzas. Através de sua habilidade, Ruler of Venomous Beas, ele começou a borrifar furiosamente uma fumaça preta mortal que poderia matar com a menor inalação nas proximidades, formando um anel de defesa absoluto ao redor de Roel. A eficácia dessa armadilha fatal mostrou-se imediatamente quando os desviantes atacaram em massa. Na vanguarda do ataque estava a cavalaria desviante. Estes não eram um exército organizado, mas soldados individuais que estavam patrulhando nas proximidades quando receberam o sinal da esfera negra. Mal sabiam eles que o que os esperava não era um inimigo moribundo, mas uma fumaça mortal escondida entre as cinzas. Somos bit.ly 3tfs4p4. Encontre-nos no Google.
Um mero segundo depois de atacar nas proximidades, as 50 ou mais bestas demoníacas e seus cavaleiros gritaram em agonia. A fumaça mortal corroeu instantaneamente seus corpos, infligindo-lhes uma dor insuportável que levou seus nervos ao limite. Em questão de segundos, eles foram reduzidos a poças de sangue. Conteúdo patrocinado. Parecia quase uma reminiscência de neve derretendo depois de ser jogada no incinerador. Aconteceu tão rápido que seus gritos continuaram a ecoar na floresta mesmo quando já estavam mortos. Seus restos exalavam um fedor terrível. Todos os desviantes que estavam atacando de todas as direções imediatamente pararam seus passos diante daquela visão de gelar o sangue, mas retomaram o ataque um mero instante depois. Para eles, o Deviant Sovereign era uma existência inviolável cujas ordens não podiam ser desafiadas. Os comandos de uma existência superior direta tinham que ser obedecidos incondicionalmente. O que eles deveriam fazer já havia sido decidido desde o momento em que a esfera negra explodiu, e nada no mundo poderia mudar isso. Um número crescente de desviantes convergia para Roel com o passar do tempo. Lote após lote de pelotões alheios atacaram a fumaça mortal, apenas para falecer com gritos miseráveis. Depois que mais de 1000 soldados foram sacrificados para a fumaça mortal, os outros finalmente descobriram o perímetro áspero da fumaça. Com isso, a batalha prosseguiu para sua segunda etapa. Tendo como pano de fundo uma floresta em chamas, milhares de desviantes vasculharam o perímetro externo da fumaça mortal enquanto lançavam ataques de longo alcance para dentro. Sob seus ataques persistentes, a serpente de 9 cabeças finalmente perdeu a paciência e saiu das cinzas. 9 bocas enormes varreram o campo de batalha para ceifar as vidas dos desviantes. Em minutos, a floresta estava repleta de carcaças. Desviantes meio comidos caíram do céu com seu sangue espirrando em todas as direções antes de cair com um baque alto. Aqueles que tiveram o azar de serem tocados pelo sangue dessas vítimas imediatamente começaram a corroer sob o veneno da serpente. Membros quebrados e carne derretida podiam ser vistos não importa para onde se olhasse. E a chuva de sangue simplesmente não parava. A serpente de 9 cabeças era praticamente um desastre ambulante que aterrorizou o campo de batalha. Apesar de ter mantido seus inimigos afastados, Roel permaneceu terrivelmente ansioso. Não devo ser arrastado para cá. Tenho que sair daqui o mais rápido que puder. Ele sabia que seus inimigos estavam correndo agora que sua localização havia sido exposta. Sua única esperança de sobreviver a essa provação era criar a maior distância possível deles antes que a força principal chegasse. Cada segundo era precioso para ele agora. Mas a realidade era dura. Com hordas de desviantes se acumulando sobre ele, ele não conseguia se mover devido à sua deficiência de mana. Ainda assim, ele sabia que tinha que pelo menos tentar alguma coisa. Assim, ele suportou a dor e lutou para se levantar. Ao mesmo tempo, a serpente de 9 cabeças despachou 3 cabeças para protegê-lo. Mas antes que pudesse pensar em uma contramedida, de repente sentiu uma imensa pulsação de mana vindo da pradaria atrás dele. Era um feitiço do exército. Isto é mal. Conteúdo patrocinado. O rosto de Roel se contorceu de horror. Ele se virou e olhou através da espessa camada de cinzas com seus olhos aprimorados. Lá no horizonte da pradaria enluarada, a força principal dos desviantes estava se aproximando dele. Marchando na vanguarda dos desviantes estavam desviantes volumosos armados com lanças grossas e escudos forjados de escamas de bestas demoníacas. Teria sido raro encontrar um desviante bem armado em qualquer outro lugar, mas aqui eles estavam agrupados na pradaria. Atrás da vanguarda estavam os sacerdotes vestidos com pele de animal. Eles carregavam bastões iridescentes que brilhavam com uma luz fraca. Manchas vermelhas que lembravam faíscas de fogo fluíam deles em direção ao centro de sua formação. Eles estavam no meio de canalizar um feitiço do exército. Roel sabia que não tinha outra escolha ao testemunhar essa cena. O cajado da serpente de 9 cabeças ainda podia protegê-lo contra ataques individuais, mas era impotente contra feitiços do exército que devastavam tudo em uma área definida. Em primeiro lugar, esta ferramenta mágica não era para defesa. Uma nuvem resplandecente de chamas começou a se formar no céu noturno sob a canalização dos desviantes. Dentro da floresta, trompas de guerra ecoavam incessantemente enquanto milhares de desviantes atacavam sem medo a serpente de 9 cabeças para derrubá-la. Roel estava em situação precária com ameaças de todas as direções, mas não se rendeu ao desespero.
Em vez disso, ele abaixou a cabeça e olhou para a espada curta que o acompanhava por muitos anos. A Senvin brilhava tão intensamente como sempre sob o luar. Roel olhou para a arma sagrada por alguns segundos antes de enfiá-la abruptamente em seu braço. A dor aguda fez Roel franzir a testa, mas não o desviou de seu objetivo. Ele canalizou com determinação a mana em seu sangue para Senvin, induzindo a arma sagrada a brilhar ainda mais fervorosamente. Então, ele murmurou o nome de seu protetor. Nora? A uma distância muito, muito longa, uma mulher de cabelos dourados ouviu o sussurro e acordou sobressaltada. Momentos depois, a segunda habilidade de Ascenvin, Crons Bestamente, foi invocada. Um raio de luz saiu das cinzas e lentamente formou uma silhueta feminina. A doação de Crown foi um milagre nascido dos laços profundos entre Roel e seu amigo de infância. Foi a manifestação de sua determinação em protegê-lo quando ele ainda estava fraco. Este feitiço permitiu que ela projetasse um avatar que possuía poderes equivalentes ao corpo principal por 24 horas uma vez a cada 700 dias naturais. No entanto, esse feitiço veio com uma grande desvantagem. Qualquer dano sofrido pelo avatar seria transferido para o corpo principal. Conteúdo patrocinado. Por esse motivo, Roel nunca havia usado esse feitiço até hoje. A luz dourada perfurou as cinzas e purificou a fumaça mortal próxima. Sob o luar frio, a Senvin zumbia em antecipação enquanto a silhueta de uma mulher de cabelos dourados lentamente se moldava. Nora, Roel olhou para o anjo radiante no céu enquanto murmurava com a lasca final de sua força. A mulher de cabelos dourados tremeu ao ouvir aquela voz. Ela baixou a cabeça e encarou Roel com olhos incrédulos. Eu estou em um sonho. Roel estava planejando explicar a situação quando ouviu essas palavras e ficou pasmo. A mulher de cabelos dourados continuou a encará-lo com olhos incrédulos, não ousando fazer um movimento imprudente como se tivesse medo de quebrar essa miragem. Roel, é mesmo você? Ela perguntou com a voz trêmula. Roel ficou perplexo com sua reação bizarra. O que está acontecendo? Há algo errado com o meu feitiço? Infelizmente, os desviantes ao redor não lhes deram tempo para conversar sobre as coisas. A descida de Nora dissipou as cinzas ao redor e purificou a fumaça mortal, expondo Roel totalmente ao inimigo. Ao localizar o alvo, os desviantes soaram as trompas de guerra mais uma vez. Depois de uma batalha desesperadamente unilateral contra a serpente de 9 cabeças, os desviantes finalmente viram uma abertura para explorar. Ao mesmo tempo, o feitiço do exército também começou a tomar forma. Esses movimentos no campo de batalha encheram Roel de ansiedade. Você é todo desagradável, uma voz rouca gotejando com ira ecoou. Nora ergueu a mão e injetou uma torrente de mana que irradiou o céu noturno com uma luz dourada. A atmosfera de repente se encheu de uma aura sagrada, mas autoritária. Ela então puxou a luz dourada para baixo, fazendo com que chovesse como lanças sagradas. As lanças sagradas atingiram a nuvem de chamas canalizada pelos desviantes, fazendo-a explodir com uma explosão retumbante. Ao mesmo tempo, os desviantes que atacavam Roel também foram perfurados pelas lanças sagradas que caíam, fazendo com que se desintegrassem completamente. Conteúdo patrocinado. Capítulo 579. Enquanto você não estava por perto. Conteúdo patrocinado. A luz dourada inundou a área sul de Tark Prairie como se alguém tivesse invertido dia e noite, mas foi extinta um breve instante depois. Era como se alguém tivesse apagado as luzes às pressas depois de acendê-las acidentalmente. Este breve flash de luz não interessou muito aos animais na floresta. Eles apenas olharam para ele antes de retornar ao seu trabalho, mas isso foi um pesadelo para os alvos daquela chuva de lanças sagradas. Estrondo. Uma explosão retumbante seguiu tardiamente a inundação de luz. A resplandecente nuvem de chamas canalizada pelos desviantes foi cortada em duas por uma das lanças sagradas, resultando na perda de estabilidade do feitiço do exército. As chamas começaram a voar em todas as direções como lindos fogos de artifício, mas causaram desastres e gritos onde quer que caíssem. Os desviantes guerreiros rapidamente levantaram seus escudos para proteger seus sacerdotes dos efeitos posteriores de seu feitiço fracassado. As outras lanças sagradas choveram sobre os desviantes nas proximidades de Roel, desintegrando-os instantaneamente. Os chifres de guerra finalmente pararam e parecia que a batalha havia terminado por enquanto. Observando tudo isso do olho do furacão, Roel arregalou os olhos de espanto quando uma pergunta surgiu em sua mente.
Quando Nora se tornou tão forte, embora ele tenha ativado a doação de Crown para invocar Nora, sua intenção era apenas que ela o levasse para um local seguro. Ele sabia que seria necessário pelo menos um transcendente de nível 2 de origem para confrontar um feitiço do exército, então não seria sábio para ela desafiar seu poder. No entanto, Nora esmagou o feitiço do exército com absoluta facilidade. Essa situação desconcertante confundiu Roel, mas é claro que era uma boa notícia para ele. No entanto, sua alegria desapareceu rapidamente assim que ele levantou a cabeça. Nora começou a chorar. Uma rápida olhada em Tenir. Com 37K7 o 89 T o deixará mais satisfeito. A mente de Roel ficou completamente em branco quando ele viu lágrimas escorrendo dos olhos cor de safira de Nora. Apenas uma vez em toda a sua vida ele a viu chorar, e foi quando ela esfaqueou seu coração enquanto estava sob o controle de sua linhagem. Seja quando ela estava lutando no estado de testemunha ou sob a ameaça do anjo soberano, Nora nunca chorou. Ela sempre se manteve em padrões rígidos e para ela, as lágrimas eram um sinal de fraqueza para um governante. Ela nunca se permitiria chorar. No entanto, sob o céu iluminado pela lua, ela quebrou sua própria regra. Ela desceu lentamente do céu com os olhos fixos nele. Se tudo isso for real, Nora murmurou com a voz rouca como se estivesse fazendo uma oração. Conteúdo patrocinado. Ela cuidadosamente colocou a mão no peito de Roel e ativou o poder do anjo que estava adormecido nele. Grilhões dourados se manifestaram em torno de seus pulsos, conectando-os por uma longa corrente. No momento em que ela viu as correntes, ela não conseguiu mais conter suas emoções. Asas leves brotaram de suas costas quando ela pulou em seus braços e chorou incontrolavelmente como uma criança. Roel a pegou em um alvoroço. Olhando para o ambiente ao redor e a mulher chorando em seus braços, seus olhos piscaram em uma vaga compreensão. Sim, Nora. Sou eu, Roel Ascart. Você não precisa mais se preocupar. Roel, eu. Sua voz familiar só fez Nora chorar ainda mais. Roel olhou para ela com um sorriso terno enquanto enxugava delicadamente as lágrimas de seu rosto. Eu sei que você está confuso. É o mesmo para mim também. Estive no estado de testemunha, então ainda não tenho ideia do que aconteceu aqui. Você pode me contar o que aconteceu? Ele perguntou. Nora assentiu em meio a fungadas. Ela fechou os olhos e respirou fundo para se recompor. Segundos depois, ela finalmente segurou as lágrimas para encará-lo adequadamente. Com uma voz rouca, ela revelou um fato que o chocou profundamente, embora ele também tivesse adivinhado. 1 ano se passou. Você finalmente voltou. A expressão de Roel endureceu. Olhando para Nora mais uma vez, ele finalmente entendeu por que ela reagiu daquela maneira antes. Ele havia adivinhado de alguma forma pelo ambiente que havia passado mais tempo no estado de testemunha desta vez do que antes, mas não achava que tanto tempo teria passado. Seu palpite inicial era que alguns meses haviam se passado e a estação havia acabado de mudar para a primavera, mas já era o 2º ano desde o ataque ao feudo de Ascart. 1 ano inteiro se passou enquanto ele estava no estado das testemunhas. Roel ficou sem palavras. Ele não sabia como começar a explicar a situação para Nora. Por outro lado, Nora segurou firmemente a corrente enquanto o encarava com os olhos avermelhados. Procuramos por você em todos os lugares por 1 ano inteiro, mas não conseguimos encontrar a menor pista. Wilhelmina nos disse que sentiu sua entrada no estado de testemunha, mas não houve notícias depois. Nós pensamos que você era. Conteúdo patrocinado. Incapaz de terminar a frase, Nora apertou a boca e chorou. Sua expressão triste trouxe uma pontada de dor ao coração de Roel. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, uma aura poderosa surgiu repentinamente das formações inimigas devastadas. Ao mesmo tempo, os outros desviantes começaram a se aproximar, preenchendo as posições de seus camaradas caídos. Essa aura é um transcendente de nível 2 de origem. Roel comentou com uma careta. Ele rapidamente se virou para Nora para rapidamente informá-la sobre a situação em que ele estava, apenas para vê-la olhando para seu corpo com os olhos arregalados. Enquanto ele estava de olho nos inimigos, a atenção dela se concentrou em sua condição física após verificar sua identidade. Ela podia sentir seus sinais vitais através do poder do anjo que ela havia deixado em seu corpo, mas para seu horror, ele sofria de uma deficiência fatal de mana e força vital. Roel, seu corpo. Muitas coisas aconteceram. Eu te conto mais tarde. Roel agarrou as mãos de Nora em pânico e as apertou para acalmá-la, puxando-a de volta com ele.
Ele então resumiu a situação com uma expressão sombria: tenho inimigos atrás de mim. Suspeito que seja o Deviant Sovereign. Nora engasgou. Sua expressão ficou severa quando ela percebeu a urgência da situação. Sem qualquer hesitação, ela abriu suas asas de luz com uma efusão de mana. E pensar que é o Deviant Sovereign. Temos que sair imediatamente. Você está certo, mas teremos que fazer isso de outra maneira, Roel respondeu com um brilho nos olhos. Nora se virou para olhar para Roel. A serpente de 9 cabeças que estava afastando os desviantes, recebeu a ordem de Roel e começou a expelir fumaça negra nos arredores, velando os dois. Pouco depois, um tom de luz dourada saiu da fumaça e voou em direção ao mundo humano. Os desviantes voaram em alvoroço, mas não havia nada que pudessem fazer sem a habilidade de voar. No entanto, um breve momento depois, uma nuvem escura subiu no céu. Era uma equipe de perseguição composta por inúmeras bestas demoníacas aéreas. Para cumprir a ordem de seu soberano, os desviantes liberaram quase todas as suas bestas demoníacas aéreas. Milhares deles, de diferentes raças, voaram para o oeste, e o exército terrestre também começou a persegui-los. As trompas de guerra soaram mais uma vez, mas desta vez houve uma ligeira diferença em seus tons. Os desviantes começaram a marchar para o oeste, seguindo o rastro das bestas demoníacas aéreas. A comoção durou mais de 1 hora antes de se acalmar gradualmente. Os animais da floresta começaram a retornar logo após a partida dos desviantes, mas subconscientemente evitavam a área devastada onde Roel estava anteriormente. Eles pareciam ter sentido instintivamente que uma terrível besta demoníaca ainda estava por perto. Conteúdo patrocinado. O tempo passou lentamente. Foi somente depois que uma conhecida esfera negra passou zunindo pela floresta, indo do leste para o oeste, que o solo naquela terra começou a se soltar. Mais 30 minutos se passaram. Depois de confirmar mais uma vez que não havia inimigos nas proximidades, uma enorme cabeça de serpente ergueu-se cuidadosamente do solo e deslizou para fora. Envolvidos com segurança dentro de seu corpo enrolado estavam um homem de cabelos pretos e uma garota de cabelos dourados. Roel olhou na direção para onde a esfera negra partiu com uma expressão sombria. Há de fato mais de uma dessas coisas, e elas estão me perseguindo. Roel e Nora trocaram olhares antes de fugir na direção oposta. Na manhã seguinte, nas profundezas de Tark Prairie, Roel acordou de seu sono. A noite de luta havia gasto tanto sua força e mana que ele não conseguia se mover sozinho. Ele teve que contar com Nora para carregá-lo para fora do cerco dos desviantes e até desmaiou no meio da fuga. Os olhos dourados de Roel lentamente recuperaram a luz enquanto ele se lembrava dos acontecimentos da noite anterior. Ele examinou os arredores e descobriu que estava dentro de uma caverna. Nora não estava em lugar nenhum. A ausência dela o deixou ansioso, mas seu coração se acalmou quando ele tocou Ascenvin. Pela pulsação de mana de Ascenvin, ele percebeu que Nora não tinha ido muito longe. Agora que ele estava olhando mais de perto, ele podia ver que havia uma barreira erguida ao redor da caverna para impedir a entrada de intrusos. Muito provavelmente, ela havia saído para atender algumas necessidades. Foi então que notou tardiamente sua garganta extremamente ressecada e suspirou baixinho. Roel sentou-se ereto para examinar seus ferimentos enquanto refletia sobre a perigosa situação da noite passada. Ele havia sofrido danos consideráveis e sua mana também estava quase esgotada. O único lado positivo foi que ele ativou com sucesso a segunda habilidade de Ascenvin para invocar Nora, que então o resgatou daquela situação desesperadora. Seu plano final também desempenhou um papel importante em sua sobrevivência. Por mais impressionante que parecesse o cerco em larga escala dos desviantes, na verdade não foi muito difícil para Roel se livrar deles. O que realmente o intimidava eram as esferas negras espalhadas pela floresta, ou, para ser exato, havia apenas um indivíduo que ele tinha que evitar a todo custo: o soberano deviante. Na verdade, sua rota de fuga foi projetada especificamente para evitar o Deviant Sovereign. Conteúdo patrocinado. A condição atual de Roel não era diferente de um carrinho velho e frágil que não aguentava solavancos. Ir diretamente para o oeste era o caminho mais curto de volta ao mundo humano, mas também estava cheio de muitos obstáculos. O menor descuido pode significar sua morte. Era mais sensato para ele primeiro ir para o leste, onde os inimigos eram menos e mais fracos, e demorar para se recuperar de sua condição de ponta antes de encontrar outro caminho de volta.
Os desviantes deveriam ter perdido a noção da minha posição depois da minha finta na noite passada. Eu deveria estar segura pelo menos nos próximos dias. Roel tentou se levantar do chão com o apoio do cajado da serpente de 9 cabeças, mas seus movimentos fizeram com que a barreira tremesse. Ela até colocou uma barreira de observação também? Eu pareço uma criança que precisa ser colocada na cama? Roel murmurou com um sorriso desamparado, sabendo que essa barreira costumava ser usada para cuidar de jovens e idosos. Antes que ele pudesse cambalear para fora da caverna para dar uma olhada, Nora já havia aparecido na entrada com uma rajada de vento. Roel, você está bem? Estou bem. Nora? Roel ficou surpreso quando a mulher de cabelos dourados correu direto para ele e o abraçou com força. Mas quando ele pensou em como ele havia desaparecido por um ano, de repente sentiu uma pontada de culpa. Ele podia entender por que ela colocou uma barreira de observação. Ela deve estar com medo de que eu desapareça mais uma vez. A inquietação dela o doía. Nora, sinto muito. Estou bem agora. Eu não vou desaparecer de novo, então. Milímetros. Nora continuou a abraçar Roel com os braços trêmulos por um longo tempo antes de finalmente responder com um aceno de cabeça. Ela descansou a cabeça no peito dele enquanto tentava acalmar a respiração, como se aceitasse seu turbilhão emocional. Roel não ousou perturbá-la. O tempo passou lentamente. Muito tempo depois, Nora finalmente ergueu a cabeça, revelando uma expressão conflituosa. Ela respirou fundo para reunir sua determinação. Roel, tem uma coisa que preciso te contar. Conteúdo patrocinado. Capítulo 580.1 A Garota Desaparecida 1 Conteúdo patrocinado. Dentro da caverna, Nora olhou hesitante para Roel várias vezes antes de se decidir. A expressão de Roel ficou sombria ao ver o olhar em seu rosto, sabendo que algo deve ter acontecido no ano passado. Isso também era algo que o preocupava quando Nora lhe disse que um ano havia se passado na noite anterior. O feudo Ascarta havia sido atacado pelos Falens quando ele entrou no estado das testemunhas, e ele também estava preocupado com a guerra com os desviantes. Seu pai, Carter, havia retornado à linha de frente e o Exército Unido planejava partir para a ofensiva naquela primavera. Ele queria saber como tinha ido a luta e se as pessoas de quem cuidava tinham se saído bem no último ano. Só que ele não teve tempo de perguntar a Nora sobre isso, pois eles estavam com pressa para escapar na noite passada. Mas agora, ele estava começando a ter uma sensação sinistra. Roel, você não precisa se preocupar com o feudo Ascart. Nossa teocracia listou o feudo Ascart como uma de nossas prioridades de proteção após aquele ataque, e permaneceu seguro no ano passado. No entanto, a Ascart House não está indo tão bem. Você precisa estar mentalmente preparado, disse Nora. Ah? A expressão de Roel endureceu. Era difícil dizer se ele não tinha ouvido as palavras de Nora claramente ou se ele se recusava a compreender suas palavras. Preocupação e medo começaram a crescer dentro de seu coração enquanto ele lutava para descobrir como deveria responder a esta situação. Nora sentiu sua flutuação emocional e gentilmente segurou suas bochechas. Acalme-se e me escute, Roel. Na última batalha com um dos soberanos da raça dos inimigos, tio Carter sofreu ferimentos graves. Ele está em recuperação. Lesões graves? Por que ele está lutando contra um soberano da raça em primeiro lugar? Carter pode ter sido um dos humanos mais fortes do mundo, sendo um transcendente de nível 2 de origem e um veterano de guerra, mas ele ainda não teria chance contra um nível 1 de origem. A área em que ele estava estacionado, Tark Stronghold, também não deveria ter exigido nenhuma implantação ofensiva. Não deveria haver nenhuma circunstância em que ele tivesse que confrontar um transcendente de nível 1 de origem. Conteúdo patrocinado. Nora percebeu as dúvidas que Roel nutria. No ano em que você esteve ausente, os desviantes cresceram em um nível sem precedentes, presumivelmente influenciados pelo despertar do Salvador. O resultado mais direto disso é o aumento significativo do número de padres desviantes. Roel arregalou os olhos ao se lembrar do feitiço do exército dos depravados na noite passada. Nora também acenou com a cabeça em afirmação. Os padres desviantes que você encontrou ontem à noite não são uma exceção. Eles se tornaram uma visão comum na formação militar dos desviantes. Isso tornou muito mais difícil para nós continuar travando uma guerra defensiva. Assim, na segunda metade do ano anterior, o Exército Unido mudou sua estratégia militar para uma que combinasse ataque e defesa. Tio Carter participou da maior batalha de Stanlos junto com meu avô.
Nora de repente parou neste ponto quando sua voz composta engasgou um pouco. Roel se assustou. Nora? Não é nada. Ela abaixou a cabeça e fechou os olhos enquanto tentava reprimir as emoções que surgiam em seu peito. Depois de se recompor, ela levantou a cabeça e continuou o relato. Conteúdo patrocinado. Roubo nunca é bom. Tente olhar em tnur.com 37K7 89T. Tio Carter trabalhou com meu avô para derrubar um desviante gigante Origin Level 1, mas os dois sofreram ferimentos graves como resultado. A teocracia sofreu pesadas perdas e muitas pessoas. Estava ficando cada vez mais difícil para Nora esconder sua tristeza ao se lembrar do campo de batalha onde muitos de seus parentes e amigos íntimos morreram. Roel silenciosamente a puxou para seus braços, e ela apertou a mandíbula e soluçou silenciosamente. Como seu amigo de infância, Roel sempre soube que Nora tinha dois lados. A princesa da teocracia tinha que ser forte e digna diante de seu povo e de seus inimigos. Fraqueza era um pecado capital, mas os humanos eram todos feitos de carne e osso. Como ela poderia não ser afetada diante do sofrimento de seus entes queridos? A dor psicológica que ela continuou empurrando para baixo e reprimindo durante todo esse tempo foi finalmente liberada antes do conforto de Roel. Foi uma coisa boa, pois as emoções reprimidas poderiam se manifestar como trauma emocional se deixadas para trás. Roel teria preferido que Nora desabafasse mais de suas emoções, mas ela apenas soluçou um pouco antes de levantar a cabeça. Parecia haver mais coisas para contar a Roel. Mas isso não é tudo que eu quero te dizer. Roel, você tem que ficar calmo com o que vou dizer a seguir. Certifique-se de ouvir tudo o que tenho a dizer primeiro, disse Nora com a voz rouca. Nora? Roel se assustou. A expressão profundamente preocupada de Nora transmitia a gravidade da situação e o deixou com uma sensação de aperto no coração. Nora demorou um pouco para reunir coragem antes de revelar a notícia com a qual ele lutaria para aceitar. Conteúdo patrocinado. A Alicia está desaparecida. O que? Roel congelou em um instante. Sua mente de repente parou enquanto lutava para processar o significado do que acabará de ser transmitido a ele. Foi só quando Nora virou a cabeça com um olhar de dor que ele se descontrolou um pouco. Alicia desapareceu? Como pode ser? Roel agarrou o ombro de Nora agitado. Ela já alcançou o nível 3 de origem. Ela é forte o suficiente para derrotar os transcendentes Zori de level 2 sob o luar. Como ela desapareceu? Foi apenas no ano passado que ela atingiu a idade adulta. Como vocês puderam deixá-la entrar no campo de batalha? Você entendeu mal, Roel. Nós não a mandamos para o campo de batalha. Não é isso? A Alicia se tornou a única sucessora da Casa Ascart após seu desaparecimento. De jeito nenhum permitiríamos que ela se juntasse ao campo de batalha. Então, ela desapareceu sozinha. Roel ficou sem palavras. Nora soltou um suspiro. Ela levou um breve momento para organizar seus pensamentos antes de continuar. Conteúdo patrocinado. Seu desaparecimento nos afetou de mais maneiras do que você poderia imaginar, especialmente para Alicia e Charlotte. Fizemos tudo o que pudemos para encontrá-lo, mas quando Wilhelmina nos disse que você havia entrado no estado de testemunha e os dias voaram, aqueles de nós que uma vez entraram no estado de testemunha com você começaram a se desesperar. No entanto, Alicia se recusou a desistir. Ela queria deixar o feudo Ascart para procurá-lo, mas o tio Carter a proibiu de fazer isso. Meio ano atrás, enquanto visitava a área em que você desapareceu, ela desapareceu repentinamente no ar, sem deixar pistas para trás. Tentamos procurá-la, mas não havia nenhuma notícia. Roel levou a mão à testa e recuou 2 passos. Ele respirou fundo na tentativa de se acalmar, mas sua mente estava completamente em branco. Alicia era a irmã mais nova de quem ele cuidou e amou desde muito jovem, e eles também passaram mais tempo juntos. O relacionamento deles já havia transcendido aquele entre parentes ou amantes. Frequentemente, quando ele sofria ferimentos graves por lutar contra todos os tipos de ameaças que o mundo cruel jogava contra ele, sua maior salvação era vê-la sorrir quando ele voltava para casa. O que ele deveria fazer agora que ela não estava mais no lugar que ele chamava de lar? Ele não podia aceitar isso. Como ele poderia aceitar isso? Ele tinha que trazê-la de volta, mas não havia pistas para ele trabalhar. Uma coisa que ele tinha certeza era que algo deveria ter acontecido com Alicia. Ou então ela definitivamente teria dado um passo à frente ao saber que Carter havia se machucado.
A Batalha de Stanlos de meio ano atrás, na qual Carter e Holly Eminence John sofreram ferimentos graves para derrubar um dos soberanos da raça Desviantes, foi amplamente propagada pelo Exército Unido como um feito de valor. Todos os humanos já deveriam ter ouvido falar disso. A Alicia certamente teria voltado para casa se soubesse disso. Afinal, a posição de Carter só perdia para ela em relação a Roel. Os movimentos dela estão sendo restritos? Ou ela não está no mundo humano? Ou é possível que ela não pode mais voltar? Conteúdo patrocinado. Capítulo 580.2 A Garota Desaparecida 2 Conteúdo patrocinado. 10 de dezembro minutos 5 de abril de 2023. Pensar na possibilidade mais assustadora provocou um arrepio em Roel, e ele agarrou o cabelo na tentativa de se forçar a se acalmar. Nora correu para frente e agarrou seu braço. Calma, Roel. Não pense muito sobre isso. A Alicia provavelmente está segura. O que te faz dizer isso? Não tenho base para minhas palavras, mas seus poderes de repente tiveram um tremendo crescimento no ano passado. Se não me engano, ela alcançou o nível 2 de origem antes de desaparecer. Origem nível 2? Roel piscou enquanto lutava para assimilar o que acabará de ouvir. Afinal, Alicia tinha acabado de atingir o nível 3 de origem quando ele entrou no estado de testemunha há um ano. No entanto, ele não achou inacreditável quando pensou na dedução a que havia chegado no estado de testemunha. Certo. O rápido crescimento de Alicia faria sentido se ela estivesse realmente relacionada com a Lua Negra. Mas se ela está em uma posição segura, o que poderia tê-la feito? Aguentar. Nora, você mencionou que a Alicia estava vagando pela área onde entrei no estado de testemunha. Poderia ser obra de névoa mortal então? Também pensamos nessa possibilidade, mas não temos conhecimento das 6 calamidades. Também estamos enfrentando uma escassez de mão de obra devido ao esforço de guerra na fronteira oriental. Não podíamos designar muitas pessoas para investigar a névoa mortal, então não acompanhamos seus movimentos recentes. Nora respondeu com uma expressão de desculpas. Eu vejo. Roel ficou em silêncio. Ao contrário do que Nora pensava, ele teria se sentido muito mais seguro se fosse a névoa mortal que tivesse levado Alice embora. É improvável que a névoa encobridora a machuque, dado seus laços com a deusa-mãe. Em vez disso, seria muito mais perigoso para ela se o culpado fosse um dos outros poderes. Roel era particularmente cauteloso com os Falens, especialmente o coletor. Embora eles não tivessem mostrado interesse em Alice até agora, havia uma possibilidade real de que eles poderiam tentar eliminá-la se soubessem sobre seu passado, considerando os laços hostis do Salvador e da deusa-mãe. Conteúdo patrocinado. Seu rosto ficou sombrio, mas sua cabeça começou a girar antes que ele pudesse pensar em uma solução. Felizmente Nora, que estava de olho nele, correu para apoiá-lo. Roel, estou bem. Só estou me sentindo um pouco tonta. Vou até lá descansar um pouco. Nora ficou triste ao ver Roel naquele estado. Seu pai ficou gravemente ferido e sua irmãzinha desapareceu repentinamente. Humanos comuns não seriam capazes de receber tal golpe. Ainda assim, ela escolheu contar a verdade a ele porque acreditava em sua força mental. Roel nunca mergulhou no desespero, por mais difícil que fosse a situação. Embora a situação atual o tenha atingido literalmente, ela pensou que ele ainda seria capaz de superá-la e ficar mais forte do que nunca. O tempo passou lentamente. Roel encostou-se na parede enquanto olhava fixamente para o chão. Muito tempo depois, ele soltou um suspiro enquanto seus olhos endureciam em determinação. Os olhos de Nora brilharam. Você está se sentindo melhor agora? Milímetros. Eu me acalmei. Desculpe por mais cedo. Não se preocupe com isso. Quais são seus pensamentos atuais? Há muito para resumir. Por enquanto, vamos fugir daqui primeiro, disse Roel enquanto olhava sombriamente para a entrada da caverna. Ele estava preocupado com o desaparecimento de Alicia e os ferimentos de Carter, mas a verdade era que ele estava na posição mais precária de todas. Embora ele tenha escapado do cerco dos desviantes, isso apenas resultou em seu afastamento do mundo humano. Conteúdo patrocinado. O Deviant Sovereiga ainda estava atrás dele. Esse era um inimigo que ele não estava confiante em derrotar mesmo depois de recuperar suas forças. Mais importante de tudo, a proteção de Nora estava se esgotando. Nora, por quanto tempo você consegue manter a projeção de Ascenvin? Provavelmente vai acabar amanhã. Você está muito fundo no território dos desviantes agora.
O Exército Unido não poderá enviar soldados para resgatá-lo. Enviar uma força de elite também será difícil, já que o Deviant Sovereign está vasculhando a área. Você também não está em condições de navegar nesta área sozinho. Nesse ritmo, Nora cerrou os punhos, preocupada. Roel franziu os lábios em silêncio. Esta foi provavelmente a pior situação em que ele já esteve, mas ele continuaria a persistir enquanto houvesse um fio de esperança, especialmente depois de saber sobre a situação de Carter e Alicia. Preciso voltar o mais rápido possível para investigar este assunto, pensou Roel enquanto olhava para a luz fraca que vinha da entrada da caverna. Na distante fortaleza de Tark, a situação de Nora já havia chamado a atenção da igreja. No centro de comando da fortaleza, o corpo de Nora estava envolto em luz sagrada. Zumbindo ao seu redor estava um bando de clérigos ocupados, que estavam ocupados invocando suas ferramentas mágicas de comunicação de emergência. Nora era atualmente a comandante mais alta de Tark Stronghold. Suas ações poderiam facilmente determinar o destino dos soldados da teocracia. No entanto, ela não conseguiu mover seu corpo agora, pois sua consciência havia sido projetada em outro lugar. A primeira coisa que os clérigos fizeram foi garantir a segurança dela, seguida por entrar em contato com a sede principal da igreja da deusa Gênesis para confiar o poder de decisão a eles. Um velho de cabelos brancos projetado no centro de comando avaliou silenciosamente Nora, enquanto os outros na sala esperavam seu veredicto em silêncio absoluto. O prestígio de Holly Eminence John aumentou para alturas maiores depois que ele derrotou com sucesso um desviante gigante Ori de level 1, mas os ferimentos que ele sofreu no processo o fizeram parecer mais velho do que o normal. Mesmo assim, seus olhos continuaram a piscar com sabedoria. Conteúdo patrocinado. Avaliando a inconsciente Nora, ele notou profundamente que a pulsação de mana que vinha dela era a mesma que ele vira anos atrás no Palácio Real. Seu reaparecimento aqui teve grande significado. Aquela criança está de volta, pensou o Santo Eminência John enquanto dava um grande suspiro de alívio. Muitas coisas mudaram depois do desaparecimento de Roel, especialmente sua preciosa neta. Ela continuou a manter uma fachada forte diante dos outros, mas não foi apenas uma ou duas vezes que ele a viu chorar no silêncio da noite. Seu pai havia desaparecido em Shouding Fog e seu avô estava gravemente ferido. Tais circunstâncias a forçaram a assumir o comando, quer ela estivesse pronta para isso ou não. Sem dúvida ela era uma líder competente e inspiradora, mas John quase podia ouvir seus nervos tensos estalando sob a pressão, especialmente porque ela não estava no melhor estado emocional. Era apenas uma questão de tempo antes que ela explodisse. Foi bom que Roel tivesse retornado naquele momento, o que lhe deu o apoio mental de que ela tanto precisava. Mas a situação também não parecia otimista do lado dele. Você já determinou o local de ativação do artefato sagrado? Santa Eminência John, parece haver alguma força poderosa perturbando a pulsação de mana dos artefatos sagrados. Só somos capazes de determinar a direção aproximada. Uma perturbação? Em que direção eles estão? Eles estão no sudeste. A sala ficou mortalmente silenciosa. O rosto já pálido de Santa Eminência John tornou-se ainda mais severo. Todos os presentes nesta sala sabiam o que estava mais a leste da fronteira oriental do mundo humano. Alguns deles também podiam adivinhar o que significava a pulsação de mana de Ascending ser interrompida, e isso lançava luz sobre o que eles estavam enfrentando. Desde o ano passado, uma aura poderosa que lembrava um antigo deus envolveu toda a Tark Prairie, induzindo medo nos corações dos humanos. Desde então, mais padres apareceram na formação militar dos desviantes, e as marés começaram a virar contra os humanos. Mesmo o Exército Unido, que havia lidado com 4 invasões até agora, nunca havia encontrado tal situação antes. A Igreja e os estudiosos investigaram o assunto e chegaram a uma conclusão semelhante. O mais alto governante dos desviantes havia acordado de seu sono. Os clérigos na sala ficaram em silêncio. Eles sabiam que uma questão importante havia sido apresentada a essa eminência João. Devemos salvá-lo ou não? 4887. Conteúdo patrocinado. Era apenas uma questão de tempo até que a habilidade do artefato sagrado acabasse e Nora voltasse, mas a pessoa que invocou o feitiço ainda estaria presa na vasta pradaria. Mesmo que soubessem sua localização, as chances de salvá-lo eram extremamente pequenas e isso teria um preço enorme. Mais importante de tudo, era provável que fosse uma armadilha.
O Santo Eminência John havia se afastado da linha de frente não apenas porque o quartel-general poderia oferecer melhores condições de recuperação. Esta também foi uma decisão estratégica tomada pelo Exército Unido para ocultar o paradeiro de seus soberanos de raça, para que aquela existência terrível não os visse. Uma rápida olhada em Tenure.com 37K7 o 89 teu deixará mais satisfeito. Para Holly Eminence John, entrar na Tark Prairie agora não era diferente de um cordeiro entrando na boca de um tigre. Ele estaria apresentando uma oportunidade única para seus inimigos. Não seria diferente de jogar com sua vida. Vale a pena arriscar a vida de um transcendente nível 1 de origem e muitos soldados para resgatar a pessoa número 1 da geração de ouro? Ninguém na sala poderia responder a esta pergunta. Santa Eminência John olhou silenciosamente para sua neta inconsciente por um longo tempo antes de suspirar suavemente. Ainda vem no final, mas tudo bem. Talvez este seja o momento certo. Deixando essas palavras enigmáticas para trás, ele desligou a ferramenta mágica de comunicação. Ele pegou um papel e uma pena ao lado de seu trono real e começou a escrever uma carta. Ele fez questão de selar completamente as notícias sobre esse assunto devido às suas implicações, mas mal sabia ele que outra pessoa havia descoberto sobre o retorno de Roel antes dele. Em uma fortaleza fortemente patrulhada por cavaleiros, um velho estava diante de seu trono com uma espada na mão. Diante dele estava uma confusa Teresa, que havia retornado abruptamente da linha de frente sem qualquer aviso. Friedrich Cambonite rapidamente dispensou todos na sala antes de olhar interrogativamente para a mulher de cabelo rosa. A última imediatamente pegou seu caderno e rabiscou furiosamente nele. O Wilhelmina me disse ontem à noite que sentiu algo. Então, de repente ela deixou a fortaleza e entrou na pradaria sozinha. Friedrich ficou momentaneamente atordoado antes que o ar repentinamente se tornasse pesado. Conteúdo patrocinado. Capítulo 581.1. Aproveitarei cada pedaço dele. 1. Conteúdo patrocinado. 12 minutos 6 de abril de 2023. É uma carta do nosso mestre para a jovem senhorita? Sim. Ele ordenou que a carta fosse entregue pessoalmente, nas mãos da jovem senhorita. Entendido. Descanse e beba. Você trabalhou duro. Grace primeiro agradeceu ao mensageiro ofegante, que correu todo o caminho até aqui para entregar uma mensagem de emergência das linhas de frente para a fortaleza, antes de sair sob o olhar acalorado dos soldados. Ela soltou um suspiro silencioso enquanto pensava sobre os eventos que aconteceram nos últimos 6 meses. A crescente pressão dos desviantes nas linhas de frente da humanidade levou o Exército Unido a reunir reforços. Rosa, como um dos maiores países, foi obrigado a responder ao comício. O patriarca das Sorofias, Bruce Sorofia, tomou uma decisão chocante. Ele despachou Charlotte, que gerenciava a administração de Rosa e as operações logísticas do Exército Unido, para a linha de frente como comandante para participar da batalha. Foi aqui que tudo começou. As notícias sobre a renomada Charlotte Sorofia se juntando à linha de frente inspiraram muito as pessoas, motivando inúmeras pessoas a se juntarem ao exército. Os alunos de Brony também se uniram pela causa, o que ajudou o pedido de reforço do Exército Unido a terminar com um sucesso retumbante. Mas as coisas não eram tão simples quanto pareciam. Pode ter parecido que Bruce ordenou que Charlotte se juntasse à linha de frente para servir de modelo para os outros, mas a verdade é que ele não tinha escolha a não ser fazê-lo. Grace, que estivera ao lado de Charlotte durante todo esse tempo, sabia disso melhor do que ninguém. Conteúdo patrocinado. Grace teve que passar por um longo corredor antes de chegar à entrada do centro da cidade da fortaleza. Os guardas de plantão a cumprimentaram respeitosamente com a cabeça baixa. É a senhorita Grace. Abra os portões da cidade, ordenou o comandante do portão. Obrigado, comandante Tord. De jeito nenhum. General, estamos em dívida com você por falar por nós no campo de batalha, ou então a primeira falha teria. Não estamos no campo de batalha agora. Em vez disso, me chame pelo meu nome. Além disso, devo lembrá-lo de que o problema do primeiro erro foi apenas um acidente, disse Grace com um toque de desagrado. Perdoe-me, eu falei errado. Por favor, não se importe, desculpou-se o comandante do portão. Grace se acalmou um pouco depois de receber o rápido e sincero pedido de desculpas. Sob as saudações dos guardas, ela entrou no centro da cidade.
Charlotte e Grace eram atualmente as mais altas comandantes da Fortaleza de Chade e generais do Exército Unido. Embora fossem jovens em comparação com os outros veteranos militares, não havia uma pessoa que se opusesse à sua nomeação, pois ambos eram transcendentes de nível 2 da origem. Apesar de suas posições semelhantes, os ares que exalavam eram muito diferentes. Grace tinha uma atitude fria, mas era amada pelos soldados. Quanto a Charlotte, os soldados só nutriam deferência por ela. Isso era completamente diferente do que os outros esperavam quando souberam que Charlotte estava sendo enviada para a Fortaleza de Chade. A jovem senhorita deve estar acordada agora, Grace murmurou baixinho enquanto olhava para o céu da tarde. Ela rapidamente subiu as escadas e parou diante das portas do centro de comando. Ela olhou para os 2 guardas estacionados ali. Lord Grace, a senhorita Charlotte não está aqui, um dos guardas disse a ela. 4.887. Conteúdo patrocinado. Entendido. Grace assentiu sombriamente antes de se aventurar mais fundo no centro da cidade. Ela já podia adivinhar a condição de sua jovem senhorita, pois esta não estava no centro de comando, embora já fosse tarde. Seu rosto anuviou quando ela soltou um suspiro. Ela apressou seus passos em direção ao quarto de Charlotte. Ela primeiro dispensou as empregadas estacionadas na porta antes de empurrá-la gentilmente. Um forte cheiro de álcool exalava da sala. Várias garrafas de vinho sem rolha de cores diferentes estavam jogadas ao acaso no chão. Grace fechou a porta atrás dela antes de olhar para os vinhos renomados deixados por todo o chão da porta. Ela soltou outro suspiro preocupado. Muita coisa havia mudado no último ano. Ela nunca teria imaginado que sua jovem senhorita mais amada acabaria assim. Os bardos frequentemente cantavam contos de advertência sobre como o amor levava à destruição, e o estado atual de Charlotte refletia bem isso. O ataque dos Falens ao feudo de Ascart há um ano foi o ponto de virada na vida de Charlotte. Antes disso, ela era considerada a personificação de uma dama perfeita, digna, nobre, gentil. A beleza do amor a fazia brilhar mais que seus pares. Havia algo nela que atraía os outros. Ninguém poderia saber que a menina que cresceu por causa do amor também seria destruída pelo amor. No ataque ao feudo de Ascart que levou ao desaparecimento de Roel há um ano, Charlotte recebeu um pedido urgente de reforço, mas não conseguiu chegar a tempo. Embora evidências posteriores mostrassem que sua chegada não teria mudado muito, ela ainda não conseguia se perdoar. Ela se censurou por ser incapaz de ajudar seu amante. Se essa fosse toda a extensão de suas preocupações, ela mal conseguiria se controlar até o retorno de Roel. No entanto, ela recebeu notícias do Night Kingdom de que ele havia entrado no estado de testemunha. Tendo estado pessoalmente no estado de testemunhas, ela sabia que cada segundo que passava sem o retorno dele representava uma chance maior de que algo pudesse ter acontecido com ele. A falta de notícias com o passar do tempo foi simultaneamente um raio de esperança e uma bomba relógio de desespero. Ela sabia que teria que desistir em algum momento, mas como poderia quando o mundo se recusava a tirar aquela última lasca de esperança? Começou com pesadelos, seguidos de crises de ansiedade e depois falta de apetite. Meio ano atrás, quando a maioria das pessoas parou de procurar Roel depois de declarar que suas chances de sobrevivência eram mínimas, seu estado mental declinou rapidamente. Ela até começou a exibir tendências suicidas. O preocupado Bruce imediatamente ordenou que Charlotte se submetesse ao tratamento, mas ela estava tão presa na rotina que nenhum aconselhamento funcionou com ela. Mesmo o Mestre Andrew foi incapaz de aliviar sua dor. Conteúdo patrocinado. Para impedi-la de se matar, as Sorofias não tiveram escolha a não ser prendê-la, mas esse não era um plano de longo prazo. Depois de muita discussão, Bruce decidiu despachá-la para a linha de frente na esperança de usar outro ímpeto para sacudir seu coração morto. Ódio. A morte de Roel não apenas mergulhou Charlotte na dor, também plantou uma semente de ódio em seu coração. Ela odiava os adoradores do Salvador que atacaram o feudo de Ascart, e ela também odiava Shodin Fogg por encurralá-lo. Os desviantes caíram na primeira categoria. Bruce pensou que alimentar seu ódio poderia pelo menos dar um pouco de vida a ela, e matar seus inimigos poderia ser um caminho para ela desabafar suas emoções. Foi uma aposta porque era difícil dizer como as coisas iriam acabar, mas parecia ser a escolha certa. A doença de Charlotte melhorou muito quando ela chegou à linha de frente.
A visão dos culpados que levaram seu amante para longe dela acendeu sua ira, e seu ódio se tornou seu pilar de sustentação. Ela liberou todo o seu potencial através de um fluxo interminável de lutas no campo de batalha, alcançando o Origin Level 2 em um único ano. Ela se tornou uma das estrelas em ascensão da humanidade na fronteira oriental. Este romance está disponível em bit.ly 3TFS 4P4. No entanto, isso também trouxe seu próprio conjunto de problemas. Por exemplo, Charlotte tendia a atacar direto no meio do campo de batalha sem prestar atenção ao ritmo de seus soldados. A única pessoa que realmente poderia acompanhá-la e impedi-la de mergulhar profundamente no perigo era Grace. Era por isso que os soldados respeitavam excepcionalmente Grace. Fora isso, ela também se tornou alcoólatra. Enquanto as tendências suicidas de Charlotte diminuíram ao chegar na linha de frente, seu desejo de vingar seu amante reforçou ironicamente seu apego ao passado. Sempre que eles estavam fora do campo de batalha, Grace costumava vê-la olhando para o anel com uma expressão de dor. A única maneira de conter sua tristeza era entorpecer-se com o álcool. Grace sabia que essa não era uma boa solução e se opôs a ela, mas não havia nada que ela pudesse fazer para ajudá-la. Como alguém poderia ajudar alguém cujo mundo já havia desmoronado? Conteúdo patrocinado. Grace ficou em silêncio na porta por um momento antes de bater levemente na porta atrás dela. Foi somente ao receber a resposta de Charlotte que ela finalmente entrou na sala. Bom dia, jovem senhorita. Milímetros. Grace fechou as cortinas pesadas, permitindo que a luz do sol da tarde entrasse. As janelas abertas permitiam que o ar circulasse na sala abafada, difundindo o forte cheiro de álcool que persistia no interior. Manchas de vinho derramado no chão brilhavam sob a luz do sol. Charlotte sentou-se na cama sem dizer uma palavra. Sua tez estava muito mais pálida em comparação com um ano atrás, e ela também estava mais magra. Ela ainda era bonita, mas era um tipo de beleza doentia em comparação com seu eu passado digno e elegante. Uma reminiscência das frágeis princesas retratadas nas histórias. Era uma aparência que alimentava o desejo de proteger. Seus olhos esmeralda eram frios e distantes, desprovidos de qualquer calor. Grace sentia uma pontada de dor no peito cada vez que via aqueles olhos. Jovem senhorita, seu café da manhã. Não tenho apetite, respondeu Charlotte com indiferença. A expressão de Grace escureceu. Charlotte quase não consumia nada há meses além do álcool que entorpecia seus nervos. Se não fosse por seu corpo transcendente alimentando-a através da absorção de mana, ela já estaria morta. A responsabilidade de Grace como empregada pessoal de Charlotte era atender a todas as suas necessidades, mas esta já havia perdido todo o interesse pela vida. Tudo o que restou nela foi uma profunda tristeza e um desejo de vingança. Conteúdo patrocinado. Reporte. Capítulo 581.2. Aproveitarei cada pedaço dele. 2. Conteúdo patrocinado. 9 minutos 7 de abril de 2023. Eu ouvi uma comoção mais cedo. Aconteceu alguma coisa? Sim, seu pai enviou uma carta de emergência. Ele instruiu severamente que a carta fosse entregue diretamente em suas mãos. Leia para mim. Entendido. Este romance está disponível em bit.ly 3TFS 4P4. Grace recebeu hesitantemente o anel de insígnia de Charlotte e removeu o selo do envelope antes de recuperar a carta de dentro. 4.887. Querida Charlotte, recebi hoje um relatório de emergência da igreja. Era uma carta manuscrita do Santo Eminência John, contendo uma atualização sobre o paradeiro de Roel Ascart. Eles determinaram que sua localização é a área sudeste de Tark Prairie. A igreja está atualmente organizando uma operação de resgate. Jovem senhorita. Pá. No meio da carta, Grace levantou a cabeça em agitação. Ela viu a mulher de cabelos ruivos diante dela enrijecer quando a xícara que ela segurava caiu no chão e se quebrou. O que você disse? Jovem senhorita, Lord Roel está vivo. Conteúdo patrocinado. Charlotte levou um momento para processar essas palavras antes de atacar desajeitadamente Grace para arrancar a carta das mãos dela, sem prestar atenção aos cacos de vidro no chão. Ela olhou atentamente para o conteúdo da carta. Momentos depois, seu corpo começou a tremer. É ele. Com certeza é ele. Ele é o único que pode invocar esse feitiço. Ele está vivo. Jovem senhorita. Charlotte caiu no chão e começou a chorar incontrolavelmente.
Sua mão instintivamente cobriu a boca como se não pudesse acreditar que fosse verdade. Grace também ficou impressionada com a situação, mas rapidamente saiu dela. Ela primeiro arrastou uma cadeira e colocou Charlotte nela. Ela se agachou diante da mulher de cabelos ruivos e gentilmente enxugou as lágrimas. Isso é maravilhoso, jovem senhorita. É um milagre que Lord Roel ainda esteja vivo. Ainda há uma chance de começar tudo de novo. Grace se sentiu sufocada pensando no ano de miséria que sua jovem senhorita havia passado. Charlotte finalmente enxugou as lágrimas e se forçou a se acalmar. Ela olhou a carta mais uma vez e desta vez sua expressão lentamente se tornou sombria. É mencionado na carta que ele está nas profundezas de Tark Prairie e precisa ser resgatado. Esse é o território dos desviantes, certo? Como Lord Roel foi parar lá? Isso não é bom. Nossas proezas militares sofreram um duro golpe na última batalha, Grace murmurou preocupada. Uma força de elite era a chave para resgatar Roel, mas eles também precisariam de um exército decente para conter o grosso das forças desviantes. Infelizmente era isso que faltava a Rosa no momento. Sofreu enormes perdas nas últimas grandes batalhas e agora tinha apenas poder militar suficiente para manter sua posição. Partir para a ofensiva estava fora de questão. Conteúdo patrocinado. Jovem senhorita, o que devemos fazer? Grace perguntou preocupada. Em contraste, Charlotte permaneceu composta. Ela cuidadosamente guardou a carta antes de levantar a cabeça. Envie nossos homens para fazer a ligação com os reis do sul. Os reis do sul? Você pretende? Vamos comprar todos os soldados que os países do sul enviaram para a fronteira oriental. Em Tark Prairie, Roel silenciosamente olhou para o anjo furioso no céu. 100 batedores desviantes estavam escapando a cavalo, e logo atrás deles estava um deus da morte com asas leves. Não muito tempo atrás, os dois foram descobertos por uma besta demoníaca aérea patrulhando no céu. Sem qualquer hesitação, Nora avançou para o céu e destruiu as bestas demoníacas nas proximidades com um único golpe. Os dois deveriam ter escapado logo depois disso, mas depois de um momento de reflexão, Nora decidiu perseguir os desviantes atrás deles. Embora esses desviantes ainda não tivessem notado nada, pois estavam muito longe, era apenas uma questão de tempo antes que notassem a morte de suas bestas demoníacas e percebessem que algo estava errado. Para ganhar mais tempo para escapar, Nora decidiu massacrar todos eles. Após 10 minutos procurando, Nora finalmente encontrou os desviantes. O inimigo fugiu imediatamente na direção do exército principal, sabendo que não era páreo para Nora. Era uma pena que eles fossem simplesmente muito lentos. Uma onda de luz dourada avançou e bloqueou o caminho dos desviantes. Conteúdo patrocinado. Nora optou por não recorrer a seus feitiços mais fortes para que outros transcendentes poderosos nas proximidades captassem sua pulsação de mana. Em vez disso, ela desceu ao chão com sua espada e os decapitou pessoalmente, um após o outro. Gritos de desespero sacudiram o ar. Embora esses desviantes fossem tão fracos quanto crianças antes do transcendente do nível 2 da origem, ela ainda levava meia hora para lidar com eles. Já era pôr do sol quando ela voltou para o lado de Roel. Viajar à noite teria sido ineficiente, pois eles não seriam capazes de usar as asas de luz de Nora, que eram simplesmente muito visíveis quando contrastadas com o céu noturno. Também não era prudente que viajassem sem descanso, em consideração ao estado de saúde precário de Roel. Então, eles decidiram descansar durante a noite, e os postos de sentinela que seus predecessores haviam deixado ao redor de Tark Prairie eram a melhor opção. Bem-vindo de volta. Você lidou com todos eles? Eu fiz. Suas carcaças já deveriam ter se desintegrado sob os poderes do anjo soberano. Você já é capaz de usar sua habilidade de linhagem até esse ponto? Eu avancei aos trancos e barrancos no ano passado. Quem sabe? Eu posso até ser mais forte do que você agora. Hahaha. Isso realmente pode ser o caso, Roel pensou timidamente para si mesmo. Aqueles do clã Kingmaker geralmente eram inigualáveis dentro de sua própria classe de poder, mas os escolhidos como Nora e os outros eram uma exceção. Ele ainda se lembrava vividamente de como teve que arriscar sua vida para acordar Nora, que havia sido possuída pelo anjo soberano, apesar de os dois serem transcendentes de nível 3 da origem. Você trabalhou duro. Nossa localização teria sido exposta se não fosse por você. Conteúdo patrocinado. Não é nada. Estou fazendo isso por mim também. Isso também é verdade.
pode ser apenas uma projeção, mas qualquer dano que você sofrer será refletido em seu corpo principal também. Isso é uma coisa, mas também não quero ser incomodado enquanto faço outras coisas. Roel estava prestes a voltar para casa para verificar a comida que estava cozinhando, mas congelou ao ouvir essas palavras. Ele se virou surpreso, apenas para ver Nora olhando para ele com os olhos apertados. Havia um sorriso diabólico em seus lábios. Espere um momento. Essa expressão. Roel havia brigado com ela por tanto tempo que instintivamente entendeu a intenção por trás de seu sorriso. Ele inconscientemente recuou, apenas para ser encurralado imediatamente. Onde você está indo? Nora invocou sua mana, manifestando os grilhões e as correntes que os uniam. Sem qualquer aviso, ela puxou a corrente. O desprotegido Roel foi imediatamente enviado voando para seus braços. Sua soberana acabou de voltar triunfante da batalha, mas você está tentando fugir em vez de comemorar a vitória dela. É assim que um subordinado deve se comportar, Roel? Nora segurou a corrente dourada com firmeza na mão, não dando espaço para Roel escapar. Seu sorriso só aumentou quando ela viu suas bochechas se contorcendo. Rendido em uma posição indefesa, Roel só pôde se render com um sorriso forçado. Sua Alteza, é um mal-entendido. Eu estava indo verificar o pote. É justo para mim servir a melhor comida para retribuir o que Vossa Alteza fez por mim. É assim mesmo? Isso não parece tão ruim. Nora riu baixinho enquanto assentia. Então ela olhou fixamente para Roel com olhos brilhantes enquanto dizia: vou aceitar sua boa vontade e aproveitar tudo então. Conteúdo patrocinado.